Mais uma segunda-feira de oração. Em que Deus nos separou para estar na casa dele. Ouvirmos a sua voz, bendizermos o seu nome. Eu quero, desde já, parabenizar você que tem estado aqui às segundas-feiras, porque a Bíblia fala, Jesus falou que é um dever da gente orar e não esmorecer. E você está orando e não está esmorecendo. Então vem milagre de Deus na sua vida, porque a gente persevera em oração. Isso é um dever nosso, perseverar em oração, não desistir. Jesus ensinou muito sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje não, mas só para parabenizar você. Eu queria ler Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, é o versículo 14 e o versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, fala do início do ministério do Senhor Jesus. Está até aí, né? Começo do ministério na Galileia. Isso, Marcos 1. Aqui Jesus tinha acabado de ser batizado, né? E ele estava iniciando o seu ministério. E eu queria pegar 2 coisas aqui para a gente aplicar na nossa vida e orar. Você já achou Marcos capítulo 1? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Dizem assim: depois de João ter sido preso, aqui é João Batista, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Amém. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Vamos lá, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa noite em que nós estamos na tua presença e estamos aqui para clamar, para orar, para buscar a tua face, Deus. E eu te peço que o Senhor venha ministrar esta palavra aos nossos corações, para que ela possa produzir fé, encorajamento, e ela possa produzir resultados em nossas orações, em nossa vida de oração, em nossa vida de fé, e que esses resultados não fiquem só no âmbito espiritual, mas que eles possam se concretizar na nossa vida e possa ser visto no âmbito material também, Pai. Que caia por terra todo e qualquer espírito contrário, que caia por terra toda e qualquer resistência, que caia por terra toda e qualquer ação maligna contra as nossas vidas neste momento, e que a tua palavra seja pregada, seja ouvida com total liberdade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém. Aqui nesse texto, como eu falava ainda há pouco, é o início do ministério do Senhor Jesus. Jesus estava começando a fazer aquilo que Deus o havia chamado a fazer. E talvez para algumas pessoas possam pensar que uma das grandes dificuldades de Jesus deve ter sido enfrentar o império das trevas. Isso pode ter sido uma dificuldade, mas não foi a maior dificuldade que Jesus enfrentou. A maior dificuldade que Jesus enfrentou foi mudar a mente das pessoas. Essa era a maior dificuldade que Jesus enfrentou. Não é à toa que logo após essa mensagem, esse início do ministério dele, se você for olhar o Evangelho de Mateus, esse mesmo texto está no capítulo 4 de Mateus, e logo no capítulo 5 se inicia o Sermão do Monte, em que Jesus inicia o Sermão do Monte com uma célebre expressão: bem-aventurados. Você lembra o Sermão do Monte? Bem-aventurados? E você observando o Sermão do Monte, quais são as bem-aventuranças que Jesus fala? Bem-aventurados os ricos? É isso que está lá? Bem-aventurados os saudáveis? Não. Bem-aventurados os mais bonitos, segundo o padrão do mundo? Eram essas bem-aventuranças? Bem-aventurados aqueles que estão bem-sucedidos no padrão do mundo? Foram essas bem-aventuranças que Jesus falou? Então ele já começou estabelecendo o seu reino, que foi logo após aqui esse texto,
já com uma mudança no pensamento daquelas pessoas. E tem tudo a ver com esse texto que nós lemos, porque aqui ele usa duas palavras que eu quero pregar para você. A primeira, ele falou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E aí ele iniciou a mensagem dizendo: arrependam-se. Essa palavra arrependimento, ela tem um significado, ela é no grego, né, metanoia, tem um significado de arrependimento, mas tem um significado também de mudança de mentalidade para melhor. Amém. Então, Jesus, ele iniciou o seu ministério falando de arrependimento. Arrependimento de pecado, sim, mas também um arrependimento, uma transformação na mentalidade daquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, e uma transformação na mentalidade daqueles que estão ouvindo Jesus aqui hoje. Tem alguém ouvindo Jesus aqui hoje ainda? Quem não está ouvindo, diga misericórdia. Graças a Deus, todos nós estamos ouvindo Jesus aqui hoje. Então, um dos grandes trabalhos de Jesus hoje, às vezes nossa preocupação é com aquilo que ele quer fazer do lado de fora. Mas um dos grandes trabalhos que Jesus precisa fazer hoje é mudar a nossa mentalidade, é mudar o nosso pensamento, é mudar a nossa forma de ver as coisas, e como diz a tradução lá no significado, para melhor. Deixa eu melhorar isso aqui, é mudar o nosso pensamento, é mudar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade para a forma do reino de Deus. Amém? Amém. E esse foi o grande trabalho para Jesus, junto aos seus discípulos e junto àquela geração. Ele precisava mudar o pensamento daquelas pessoas. Elas vinham formatadas de uma forma de pensar que não era segundo o reino de Deus. E isso aqui eu não queria só que você ficasse restringindo essa forma de pensar em questão só a pecados, não. Porque às vezes a gente fala em forma de pensar, e todo mundo já pensa, não, é pensamento de pecados, é pensamento de prostituição, é pensamento disso, é pensamento daquilo. Esses pensamentos precisam sair da nossa mente? Também. Mas o grande desafio de Jesus não foi só com relação a esses pensamentos, porque esses a gente já sabe que são errados. Amém? Amém. Mas ele precisava mudar a forma de pensar daquelas pessoas com relação a outras coisas. E é isso que eu queria falar com vocês aqui rapidamente, só para você pensar. E depois a gente orar. Jesus, certa vez, ele estava no mar da Galileia. E você conhece a história, sabe que de repente ele estava no mar da Galileia, num barco, junto com os seus discípulos, e veio uma tempestade ali. Deixa eu perguntar algo. Jesus, ele é o Senhor dos senhores? Sim. É ou não é? Sim. Ele não sabe todas as coisas antecipadamente? Ele não sabia que iria ter um vento naquele mar da Galileia? Quem sabe pode até ter sido ele que enviou o vento, mas ele não sabia que ia ter o vento? Ele poderia ali dar margem e dizer, hoje não vai ventar no mar da Galileia. Se ele fizesse isso, ia ventar? Não, ele não é o Senhor dos senhores. Se ele falar, hoje não vai ventar para que eu possa atravessar o mar. Ou hoje vai ter um vento, sei lá, não sei qual vento que era bom para atravessar para onde ele queria. Vai ter um vento sudoeste, vai ter um vento do leste para o oeste, para empurrar o barco. Isso não aconteceria? Sim. Sim. Mas ele escolheu entrar no barco. Permitir que aquele vento acontecesse. E por que Jesus fez aquilo? Dar um susto nos discípulos? Também. E mudar a mentalidade deles. Eles precisavam entender que aquele homem que estava ali não era um homem qualquer. Se Jesus tivesse dado uma ordem do lado de fora, ainda que os discípulos vissem, e ele dissesse, hoje não vai ventar, e chegasse lá do outro lado e não ventasse, os discípulos podiam pensar, isso é obra do acaso, pô. Não ventou porque não era para ventar. Agora, quando venta, vento forte, quase afunda o barco, e ele se levanta e fala, vento, acalma-te. Aí ele é obrigado a reconhecer quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então Jesus permitiu aquela situação para mudar a mentalidade deles com relação a quem Jesus era. Aleluia. E o que ele poderia fazer. Mas deixa eu expandir esse pensamento, porque Jesus, nesta passagem, repreendeu os discípulos. Ele olhou para aqueles homens e disse,
Por que vocês são tão tímidos? Aonde está a fé de vocês? Então Jesus não queria só expandir o pensamento deles com relação a quem Jesus era e o que Jesus podia fazer. Mas em Jesus também queria expandir o pensamento, a mentalidade deles, de quem Jesus estava transformando eles e o que Jesus poderia fazer através da vida deles. E esse trabalho ainda acontece hoje. Será que hoje Jesus está te ensinando quem Ele é e o que Ele ainda pode fazer na sua vida? Amém. E Ele está te encorajando, te mostrando o que Ele pode, quem Ele está transformando você. E o que Ele ainda pode fazer através da sua vida. Diga amém. Jesus repreendeu aqueles discípulos. E cutuca teu irmão aí, cutuca tua irmã aí. Pergunta para ela, será que Jesus está te repreendendo hoje? Por algo que Ele quer usar você para fazer, e você está aí com medo, está se acovardando, e Jesus está dizendo para mim e para você, eu já te dei fé, eu já te dei poder, eu já te dei autoridade, coloquei sobre você o meu Espírito, está na hora de você colocar esses recursos que eu já te dei em ação, para viver um milagre que você quer e precisa. Diga amém se você está me entendendo. Uma mudança de mentalidade, queridos. Com relação a quem Jesus é, com relação a quem Ele nos fez ser, com relação ao que Jesus pode fazer e com relação ao que Jesus pode nos usar para fazer. Quantos de nós, queridos, antes do Evangelho, a gente pensava que a gente não conseguiria fazer certas coisas. E agora, passado um tempo, você olha para trás, como é que eu fiz aquilo? Não sei. Mas que foi feito, foi feito. Amém. Como é que eu fui capaz de realizar aquilo que foi realizado? Não sei. Mas que foi realizado, foi realizado. Então nessa noite, para a gente viver mudanças, para a gente viver milagres, que foi a palavra que o pastor Roberto liberou sobre nós, sobre a igreja esse mês, Deus precisa mudar o que nós estamos vendo acerca dele. Será que eu ainda creio que Deus pode mudar a minha circunstância? Será que eu ainda creio que Jesus pode parar o vento? Será que eu ainda creio que Jesus pode acalmar o mar? Será que eu ainda creio que Jesus pode curar? Será que eu ainda creio que Jesus faz milagres hoje? Será que essa é a minha fé ainda? Porque isso é fundamental. Porque se eu não creio que Jesus é o Todo-Poderoso, eu posso até viver mudanças. Mas as mudanças que eu vou viver vão ficar restritas ao âmbito natural, vamos colocar assim, aquilo que eu posso mudar. Agora, se eu creio que Jesus é o Todo-Poderoso, se eu creio que é aquele que faz milagres, se eu creio que é aquele que faz maravilhas, se eu creio que é aquele que pode fazer todas as coisas, eu vou viver mudanças, diga amém. Mas vou viver mudanças naquilo que eu posso fazer e vou viver mudanças naquilo que só Deus pode fazer, porque Ele faz o sobrenatural na minha vida. Então nesta noite de oração eu preciso expandir o meu pensamento, eu preciso expandir a minha mentalidade, mudar a minha mentalidade, não só com relação a pecados, isso precisa mudar também. Mas eu preciso mudar a minha mentalidade com relação a Deus. Eu preciso mudar a minha mentalidade com relação a mim mesmo, naquilo que Deus me fez ser nele e naquilo que eu posso realizar através da vida dele. A igreja chegou onde chegou, não foi pela capacidade dos homens que compuseram a igreja. A igreja chegou onde chegou, foi porque Deus operou e sustentou na igreja e a levou até onde ela chegou hoje. Então não olhe para a sua fraqueza, não olhe para as suas debilidades, mas olhe para Cristo e olhe para quem Ele está fazendo você ser e olhe para quem Ele está fazendo você, o que Ele está fazendo para realizar através da sua vida. Se você me entendeu, diga amém. Amém. Avançando nesse pensamento, eu preciso então mudar a minha mentalidade, mudar o meu pensamento, que foi o que Jesus fez lá em Mateus capítulo 5, com relação à realidade que eu estou vivendo.
Porque muitos de nós hoje estamos inseridos, muitos não, todos nós estamos inseridos num sistema mundano que é contrário àquilo que Cristo ensina. E somos influenciados nesse sistema através de mídia, através de filmes, através de séries, através de livros, através de músicas. Tudo isso vai incutindo sem a gente perceber, ou às vezes até percebendo, vai tentando incutir na nossa mente uma forma de pensar. Vai tentando incutir na nossa mente uma forma de pensar, uma mentalidade que é conforme o mundo. E Jesus vem então e ensina o Evangelho para nós, e o Evangelho é totalmente contrário ao sistema mundano, que é anticristão. A gente fica muito apegado, ainda mais nesses dias, falando dessas guerras em Israel, não sei o que lá. As pessoas ficam muito apegadas quando leem anticristo em uma pessoa. E se esquece que, ainda que dependendo da versão, da corrente teológica que a pessoa creia, o anticristo ele personifica todo um sistema. Então não é só uma pessoa, mas é todo um sistema que está agindo no mundo até hoje, que é contra Cristo. E isso não começou agora não. Se você ler a primeira carta de João, no capítulo 4, diz que os espíritos de anticristo já estavam agindo desde aquela época. Então, desde lá de trás, o sistema de Satanás tem montado um sistema, influenciado um sistema que é contra Cristo. E aí eu venho no reino de Deus. Eu estava até lendo, né? Sobre perfume, eu estava pensando, aí fui ler a descrição de um perfume que eu estava pensando em comprar. Aí falou, não, esse perfume aqui, ele tem o aroma do homem vencedor, daquele que é conquistador, daquele que é aquilo. Eu fiquei olhando assim, caramba, um perfume quer dizer isso tudo? Só um perfume, eu só quero ficar cheiroso, que é conquistador, que é um não sei o que, eu só quero ficar cheiroso. Então, para a gente perceber como isso influencia a cultura. As pessoas acham que vai botar um perfume e vai se tornar um conquistador, vai se tornar um vencedor. É um pensamento incutido no mundo hoje. E Jesus veio para contrapor tudo isso e estabelecer o pensamento e a vontade de Deus. Porque Deus vai fazer mudanças, diga amém. Amém. Mas Deus vai fazer as mudanças conforme a vontade dEle. Deus vai fazer as mudanças conforme o pensamento dele. Amém. Deus vai fazer as mudanças conforme o melhor na ótica dele. Amém. Se eu tiver o pensamento e a ótica mundana, as mudanças que Jesus vai trazer, para mim, não vão ser boas. E esse era o trabalho de Jesus com aqueles discípulos e com aquela geração e conosco hoje. Jesus veio e muitos pensavam que Jesus seria um grande conquistador, como foi Davi, que iria pegar na espada, iria derrotar o Império Romano. Essa era a ótica da geração da época. Muitos dizem até que Judas traiu Jesus porque ele tinha esse ideal de libertador em Jesus, que Jesus não veio cumprir na ótica dele. Agora Jesus, ele cumpriu esse pensamento, essa libertação, mas na ótica de Deus. Jesus, ele pegou a espada. Mas qual foi a espada que ele pegou? A palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele utilizou da palavra, utilizou da espada, pegou a palavra de Deus e combateu o império. Mas qual foi o império que ele combateu? Foi o Império Romano? Não, foi o Império das Trevas, em que tinha o imperador Satanás no trono, e ele foi lá, pisou na cabeça do imperador Satanás, prevaleceu sobre ele, venceu a morte, e ao terceiro dia ressuscitou. Não ouviu glória a Deus até agora. Ao terceiro dia ressuscitou, se mostrando vitorioso sobre o Império das Trevas, se mostrando vitorioso sobre a morte, e se mostrando vitorioso sobre o sistema mundano. Diga glória a Jesus por isso. Então eles precisavam mudar a mentalidade. Jesus não veio para estabelecer um reino terreno, mas ele veio para vencer o império espiritual das trevas, que vinha escravizando a humanidade desde lá de Adão. Muito antes do Império Romano surgir, o império das trevas já existia e estava escravizando a humanidade.
Não só os judeus, mas toda a humanidade. Mas através da obra perfeita e completa de Jesus na cruz, Jesus libertou os judeus, Jesus libertou o brasileiro, Jesus libertou homens, mulheres, pessoas de todo o povo, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, para que todos nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mudança de mentalidade, queridos. Mudança de mentalidade. Precisamos mudar, queridos. O nosso padrão não é o padrão do mundo. A gente conversava um pouco antes na intercessão. Hoje em dia a gente já não vê mais diferença entre cristãos e não cristãos. O nosso padrão é diferente. Eu não posso mentir como todo mundo mente. Eu não posso fazer coisas erradas como todos fazem. Eu não posso ter duas palavras como muitos têm hoje em dia. Não. Meu testemunho precisa ser diferente. Eu só ouvi um é verdade e o outro é assim bem... Foi quase um é de ovelha. Na linguagem de ovelha. E por que a gente está se igualando ao mundo, queridos? Mentalidade. A gente quer pensar igual o mundo pensa. Por que a gente quer pensar igual o mundo pensa? Porque diferente das gerações anteriores, que elas se sentiam felizes de serem perseguidas pela causa do Evangelho, a nossa geração hoje ela quer ser aplaudida pelo Evangelho. Quer ser aplaudida pelo mundo, quer ser aceita pelo mundo. Eu quero ir no programa da TV com aquele apresentador ímpio, que ele sempre persegue os cristãos, ele sempre tenta falar mal dos cristãos, mas eu quero ir lá para dar status. E eu quero ter status. Qual era o status que Paulo tinha no Império Romano? Prenderam ele, botaram na masmorra, no lugar mais interior do cárcere, ou seja, na solitária. Esse era o status de Paulo. Falava na intercessão, o livro mais lido na história, depois da Bíblia, é o livro O Peregrino, de John Bunyan. O livro mais lido. Ele conta, um livro lindo, se você tiver a oportunidade de ler, ele conta a trajetória do cristão desde a conversão até a salvação. Mas, aonde ele escreveu esse livro? Você acha que ele estava num resort? Podendo ficar orando, jejuando, sombra e água fresca, água de coco para ele. A hora que ele quisesse estalava o dedo, vinha a comida. Não. John Bunyan foi um dos perseguidos pela causa do Evangelho. E ele estava preso quando ele teve a inspiração para escrever esse livro. Não sei se ele escreveu na prisão, não sei se tinha papel e tinta para escrever, mas a inspiração dele foi dada na prisão, queridos. Um homem que passou anos e anos preso pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Spurgeon, quando testemunha acerca dele, fala que quando ele foi perseguido e ele foi ferido, ao invés de sair sangue, subverteram as escrituras dele. De quão comunhão ele tinha com Deus. Nós que não saiu a Bíblia do braço dele, ele saiu sangue, mas ao invés de verter sangue, vertia as escrituras. Um homem que tinha comunhão com Deus e que não abriu mão da sua comunhão com Deus para ter o aplauso do mundo. Mudanças de mentalidade que Jesus veio trazer, queridos, e a gente hoje está tentando voltar para o mundo. Quando Jesus abre o Sermão do Monte, diz lá: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados misericordiosos. Ele foi no contraponto do mundo. Que todos pensavam que bem-aventurado era o general romano que conquistava, que crescia, bem-aventurado era aqueles que tinham dinheiro, bem-aventurado era aqueles que eram religiosos. Jesus vai no contraponto de tudo isso, dizendo: não, a ótica de vocês está errada, vocês estão olhando para o lado errado, vocês precisam mudar a visão de vocês para o reino de Deus que está chegando. Amém, amém, meu irmão? Amém, amém, minha irmã? Amém. Se isso não muda, todo o arredor mudar, não vai ser grandes coisas para nós. Mas se isso muda em nossos corações, tudo muda para melhor
para a glória de Deus. Amém? Amém? Mas por que eu... Deixa eu avançar aqui. Mudança de mentalidade. Mudança de pensamento. Mas, quando a gente fala de mudança de mentalidade, mudança de pensamento, não é só uma questão de uma ideia. Não é só uma questão de uma filosofia que você segue. A nossa vida, ela é baseada nos pensamentos e mentalidade que temos. O nosso juízo daquilo que é certo e errado é baseado na mentalidade e no pensamento que temos. O nosso juízo daquilo que é bom ou ruim é baseado na mentalidade que nós temos, no pensamento que temos, naquilo que aprendemos. E aí, quando a gente fala de mudar dessa mentalidade, é como eu pegar essa cadeira aqui e cortar os 4 pés dela. Se eu pegar essa cadeira e cortar os 4 pés dela, o que vai ser dela? Quais são as minhas bases? Quais são os meus fundamentos agora? Quem eu sou agora? E é por isso que a gente tem uma grande dificuldade quando Jesus vem e fala, se arrependa. Muda essa mentalidade, muda esse pensamento, porque quando a gente muda essas coisas, a gente perde um pouco a definição de quem a gente é de verdade. O que nós temos, o que nós somos. E isso fala de uma segurança que a gente tem. E isso mexe com a gente. E por isso a gente resiste. Tinha um pregador que ele dizia que o homem é capaz de dar todas as coisas para Deus, menos a si mesmo. E é por isso que então Jesus, perfeito e sábio como ele é, ele fala, arrependam-se. Mas ele une o arrependimento a uma próxima palavra que faz toda a diferença. Creiam. Tenham fé. Confiem. Amém. Ou seja, ao me arrepender, ao mudar a minha mentalidade, se eu só mudar a minha mentalidade e ficar solto, eu vou ficar perdido. Eu vou ficar inseguro. Eu vou ficar sem saber para onde eu vou, quem eu sou, para o que fazer. Mas Jesus, ele une essa mudança de mentalidade à fé nele, no Evangelho, amém, na Palavra de Deus, naquilo que Jesus é, naquilo que ele falou, naquilo que ele ensinou, para nos manter seguros nele. Amém. Você que me entendeu, diga amém. Amém. Se você não entendeu, diga, explica melhor, pastor. É como se alguém arrancasse as nossas pernas. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Alguém arrancasse as nossas pernas. E aí depois você vai colocar uma prótese. Até mesmo quem tem problema na perna e depois vai fazer fisioterapia, também acontece isso. Vai colocar uma prótese. O trabalho do fisioterapeuta é fazer você acreditar que aquela prótese vai te segurar. Talvez até melhor do que as suas próprias pernas. O trabalho de um fisioterapeuta, aí, com esses jogadores de futebol, por exemplo, que operam a perna e vão voltar a jogar, é fazer ele acreditar que ele vai conseguir correr de novo, que ele vai conseguir driblar de novo. E o trabalho de Jesus hoje é que a gente mude a nossa mentalidade, mude o nosso pensamento. Mas eu vou ficar voando? Não, você vai ficar preso. Mas na palavra de Deus, amém, você vai ficar ligado aos limites de Deus. Você vai ficar seguro na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a maior segurança, queridos. Não é ficar preso aos meus pensamentos, não é ficar preso aos meus conceitos, não é ficar preso à minha mentalidade, aquilo que eu aprendi a ser, aquilo que eu aprendi com os outros a ser, não. A maior segurança é eu abrir mão dessas coisas, eu abrir mão dessas bases que eu tinha e me apegar somente ao firme fundamento que é a palavra de Deus. Como diz a Bíblia, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então nessa noite o convite de Deus abra a mão da mentalidade que você recebeu do mundo. Amém. Deixa Jesus transformar o seu ser. Amém.
porque você vai estar seguro nele. Diga glória a Deus. É isso que faz diferença, queridos. É por isso que tem muita gente aí com medo. Ah, meu Deus, será que o presidente lá, não sei o que, ele é do anticristo? Será que é o sobrinho dele que é o, sei lá quem dele que é? Será que o anticristo está vindo que não está vindo? Eu não sei, meu irmão, se o anticristo está vindo ou não está vindo, uma coisa eu sei. Eu estou guardado em Cristo Jesus. E se o anticristo se levantar ou não se levantar, eu estou guardado em Cristo Jesus. E a mão dele está sobre a minha vida para me proteger e me livrar de todo mal. Eu e você em Cristo estamos seguros. Diga glória a Deus, diga amém. E aplauda ao Senhor com seu melhor. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1, eu amo esse texto que diz, Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão passar por aflições, vão ter tribulações, mas ele disse, crede em Deus, mas crede também em mim. Tenham fé em Deus, mas tenham fé em mim também. Então, vem um tempo de mudança? Vem. Deus vai mudar a nossa mentalidade também. Amém. Amém. Só ouvi dois. Não, tem mais. Tem mais? Deus vai mudar a nossa mentalidade também. Amém. Amém. Nós estamos seguros nele. Confiemos nele. Creiamos nele. Creiamos no Evangelho que ele nos apresentou. Porque nele estaremos seguros. Mais seguros nele do que no nosso próprio pensamento. Mais seguros nele do que nas bases que nós mesmos criamos e temos. A base de Jesus, do Evangelho para as nossas vidas é uma base firme e é uma base eterna que não muda. Então que nessa noite, meu irmão, Deus nos ajude a nos arrepender, mudar de mentalidade. E Deus nos ajude a crer que Ele nos tem o melhor para as nossas vidas e tem poder para fazer as mudanças que Ele tem para nós. Amém. Diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Quero então orar por você, orar por mim, porque essa palavra ela alcança todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós precisamos adequar a nossa mente, o nosso pensamento. E essa é uma obra que é Jesus quem faz. Então coloque a mão na sua cabeça aí, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. A gente fala aqui de arrependimento, de mudança de mentalidade. Eu venho te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa pela mudança de mentalidade que nós, igreja, temos tido hoje. Por uma influência do mundo, a gente tem mudado o nosso pensamento, nossa mentalidade com relação a tantas coisas. Hoje, diferente de outras épocas, antigamente se chamava pecado de pecado. Hoje em dia, a gente já não chama mais pecado de pecado. A gente chama pecado de tantas coisas. E a gente chama até de pecado, até de aceitável. Por causa da influência desse mundo, a gente já olha assim, não tem problema não, vai vivendo assim mesmo. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Porque nós, muitas vezes, temos... muitas vezes nós temos permitido, Senhor, esses pensamentos mundanos influenciar a nossa vida. Diferente daqueles teus servos que queriam ser aplaudidos no céu, queriam ouvir a voz do Senhor, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Hoje muitos de nós estão buscando o aplauso do mundo, Senhor. Eu quero ser bem-sucedido segundo o mundo, para eu ser aceito, para eu ser aplaudido, para eu ser reconhecido nesse mundo. E às vezes esses pensamentos adentram a nós como igreja
Aí a pessoa chega aqui e não tem o reconhecimento que ela acha que deveria ter, já quer se revoltar, já quer sair da igreja. Não é sair da igreja que resolve não, meu irmão. Não é sair da igreja que resolve não, minha irmã. O que resolve é a gente deixar Deus mudar a nossa mentalidade para o padrão dele. E aí a gente vai ver que o reconhecimento neste mundo não é nada. Deus quer que a gente seja aplaudido no céu, pelo céu, e não pelas pessoas do mundo. Isso se reflete em tantas coisas, como a gente tem visto a igreja se dividindo por causa de política, e achando que vai mudar o mundo com a politicagem. A gente está usando as mesmas armas do mundo, achando que vai mudar. Como é que eu vou mudar o mundo de politicagem usando politicagem? É como eu tentar sujar, limpar alguma coisa com pano sujo. Eu estou usando a mesma sujeira, como é que eu vou tirar a sujeira se eu estou usando sujeira para tirar a sujeira? Precisamos mudar de mente, Senhor. E essa é uma obra que só o Teu Espírito pode fazer. Perdoa os nossos pensamentos errados, que a gente sabe que é errado, como a gente falou aqui. Não preciso dizer que pensar prostituição é pecado. Não preciso dizer que pensar adultério é pecado. Não preciso dizer que pensar em vingança, a gente não fala essas coisas, mas vingança, eu quero me vingar do outro, aí tem que pagar, isso é pecado, meu irmão. A Bíblia fala que nós devemos entregar toda a vingança ao Senhor, porque a Ele pertence. Perdoa-nos, Senhor. Às vezes as disputas, as brigas, as competições no nosso meio, Senhor. Isso tudo são mentalidades que a gente precisa mudar. Trabalha na nossa mente, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Então substitui, Senhor. Tira essa mente mundana, carnal, e substitui, Senhor, pela Tua mente, pela mente de Cristo, e que nessa noite nós possamos ser revestidos da Tua armadura, para que, como diz a Tua palavra, o capacete da salvação possa guardar a nossa mente em Cristo. Não só muda a nossa mente, mas guarda a nossa mentalidade em Cristo e no Evangelho, para que nós não sejamos influenciados pelos dardos inflamados do inimigo e nem influenciados por esse sistema mundano, Senhor, que quer nos levar, quer nos corromper e quer nos tirar da Tua presença. Guarda a nossa mentalidade em Ti, Senhor. Uma mentalidade de que Jesus é Deus. Oh Deus, como temos visto aí um ataque com relação a isso, dizendo que Deus não existe. Que Deus é produto do pensamento humano. Pai, no nome de Jesus, não deixa isso entrar na nossa mente. Se já entrou, que seja expurgado hoje. Em nome de Jesus, ó Deus. Trabalhe na nossa mentalidade para que possamos crer num Deus todo-poderoso. Num Deus que não é capaz de nos usar. E um Deus que é capaz de fazer obras maravilhosas por si mesmo. E Ele pode fazer obras maravilhosas através de nós. Como diz a Tua palavra, que o Senhor fazia milagres extraordinários através das mãos dos apóstolos. E o Senhor pode fazer isso hoje. Então muda a nossa mentalidade com relação ao Senhor. Muda a nossa mentalidade com relação a nós mesmos. Muda a nossa mentalidade com relação aos irmãos da igreja. Muda a nossa mentalidade com relação a essa circunstância que hoje me aflige. Que talvez eu pense, eu vou morrer com isso. Eu nunca vou conseguir sair disso. Muda a nossa mentalidade. Que a gente possa olhar para essas mesmas circunstâncias e dizer, Deus é todo poderoso e Ele pode mudar. Há esperança para mim ainda de uma mudança acontecer nessa situação. Porque Deus está vivo e Ele pode fazer milagres. Abençoa a nossa mente, Senhor. Incute a Tua palavra, os Teus pensamentos em nossa mente, Senhor, para que nós possamos viver esses milagres e maravilhas que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Nós precisamos ainda orar pela nossa fé. Eu queria chamar aqui a diaconisa Thelma para levantar um clamor pela nossa fé, para que a gente esteja firmado no Evangelho, crendo na obra de Jesus. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Santo, Amém, santo, santo é o Senhor, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Pai amado, nessa hora, nós Te pedimos, Senhor amado,
Que o Senhor venha trabalhar cada vez mais em cada um de nós. Aviva a tua fé dentro de cada um de nós, Pai amado. Se nós dissermos a esse monte, para que ele se afaste, para que ele mude de lugar, e que isso venha acontecer, porque a nossa fé é firme em Ti, Pai amado. Não deixa ninguém aqui, Senhor, esmorecer, olhar para trás, Senhor amado. Às vezes as situações são tão grandes, as situações são tão sem a gente saber como resolver, que a gente vai esmorecendo, Pai amado. Mas não permita que a gente possa lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez, dos milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas, dos milagres, Senhor amado, que a gente vê o Senhor fazendo na vida dos nossos irmãos, que isso também aquece o nosso coração, que isso também dá fé, aumenta a nossa fé, os testemunhos que nós vemos. Senhor amado, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminhar em fé, Pai, que nós possamos, Senhor amado, tudo aquilo que a gente tem semeado, que a gente possa vir a receber, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, ajuda a nossa fé, Senhor amado, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai amado, que essa fé venha dar esperança, em nome de Jesus, que nós tenhamos esperança que tudo na nossa vida vai mudar e o que o Senhor vai fazer milagres e milagres. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio, Senhor amado, nos Teus profetas, eu creio, Senhor amado, em tudo aquilo que o Senhor prometeu, nas Tuas promessas, cada uma delas, Senhor, e vão acontecer na minha vida, Senhor, vão acontecer na vida dos meus irmãos, Senhor, vai acontecer na vida da minha família, Pai amado. Nós ainda, Senhor, nos alegraremos, Senhor amado, com aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Senhor amado, os tempos são maus, Senhor, mas nós olhamos, Senhor amado, para aquele, Senhor amado, que morreu e ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aquele, Senhor amado, que só Ele pode trazer a esperança, Senhor, para nós. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque a cada dia nós aprendemos mais e mais contigo, Senhor amado. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, essa esperança tem aumentado no nosso coração, Senhor, porque nós temos visto o fruto, Senhor, o fruto, Senhor, dessa confiança que nós temos em Ti, Senhor amado. Nós temos visto o fruto, às vezes aquele milagre grande, aquele milagre que a gente acha que vai mudar toda a nossa vida, a gente acha que é Ele que vai resolver. Não, a gente esquece de ver o milagre que acontece a cada dia, nas pequenas coisas. A gente não olha, a gente não crê, mas a cada dia o Senhor tem feito milagre na vida de cada um que aqui está, Senhor amado. A cada dia o Senhor tem respondido às nossas orações. A cada dia o Senhor tem olhado para cada um de nós com misericórdia, com amor. Senhor amado, tem depositado em nós, aumentado a nossa fé. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Tem irmão, seu irmão, né, irmão, sua irmã aí? Elane Tavares, vem cá orar. Você tem? Vem cá. Tem certeza que cada um de nós aqui pensaria numa mudança que essa igreja precisa. Amém. Mas eu quero te convidar nessa noite a gente orar para a mudança que Deus quer fazer. Amém. Está bem? A oração do Pai Nosso, como é que ela começa? Jesus ensinou: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
A oração, só tem, tá bom. A oração não começa dizendo, me dá o pão, me livra. A oração não começa no intento do orador. A oração começa no céu, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, que seja feita a tua vontade. E isso ensina para nós. Às vezes a gente acha que a oração começa na nossa necessidade, no nosso pensamento, naquilo que a gente quer para urgente. E Deus está dizendo, não, eu vou mudar. Diga para o seu irmão, vai ter mudança nesse lugar. Mas diga para ele assim, talvez não seja o que você quer. Diga para ele, talvez, mas você vai ter que ser. Mas que vai ser o que Deus quer, vai. Diga para ele, mas que vai ser o que Deus quer, vai. E o que Deus quer é sempre o melhor, amém? Vamos orar para que Deus traga as mudanças que Ele quer trazer para a nossa igreja Nova Vida do Catete. Santo Deus e eterno Pai, oh Deus querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Oh Deus, a mudança, Senhor, eu entendo que é preciso mudar interiormente para depois o exterior. Oh Deus, por isso, Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda, Senhor. Pai amado, a Tua palavra, ela nos diz naquele momento ali, naquela viúva que estava levando o seu filho para se enterrar, Senhor. Havia duas multidões e tinha a multidão com ela, chorando, triste, desanimados. Ela já era viúva, Senhor. Oh, Pai amado, mas tinha uma outra multidão, Senhor Jesus, que vinha trazendo vida. Oh, Pai, vinha trazendo milagres, porque Tu estavas ali, Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor possa, Pai, trabalhar nos nossos corações. Que muitas das vezes a mudança, quando a gente vê no momento, a gente acha que a mudança pode ser não tão boa assim, mas meu Pai sempre é o melhor, Pai. Sempre, o Senhor sempre vai ser o melhor para nós, meu Pai. Que possamos, Pai, ter esse entendimento de abrir a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, a nossa mente, Pai amado, para que as mudanças venham a ser completas, Senhor. E para que, Pai, para que vidas possam ser alcançadas ao redor de nós, com essas mudanças, ó Pai, nossa família, nossa casa, os nossos irmãos, a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, no trabalho, Senhor, que vidas vejam a mudança, Senhor, que está sendo feita, Senhor, o construir de mudança na nossa vida, Pai. Quebra as cadeias, quebra as amarras, quebra, Senhor, muitas das vezes paradigmas, ó Pai, nós colocamos às vezes impedimento para que a mudança não venha, Pai. Pai, muitas das vezes porque aprendemos desde pequeno, porque ouvimos falar ou um livro que foi lido. Deus, em nome de Jesus, quebra paradigmas desta noite. Que possamos, ó Pai, ter uma mente aberta, ó Pai, para ouvir o Teu Evangelho, ouvir a Tua palavra, ó Pai, como o profeta do Senhor falou ontem, ó Pai amado, que há mudanças, ó Pai, que é preciso ter mudanças. Ó Pai amado, nós recebemos essa profecia de mudar, Senhor, mudar para melhor, meu Pai, mudar, Senhor, algo novo, Senhor. O Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Senhor. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor, muda a direção na nossa vida, na nossa mente, para que, Pai amado, possa ter um dunamis, oh, aleluia, uma explosão, uma mudança, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Muito obrigada por esta igreja, muito obrigada, Senhor, pelo Ministério de Nova Vida do Catete, muito obrigada pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui, Senhor, obrigada por cada um, Senhor. Oh, muitas das vezes, Senhor amado, pessoas que ficam desanimadas, que o Senhor possa nos colocar em nós, Senhor, a vontade de ajudá-las, essas pessoas que estão se desanimando, Senhor, porque o Senhor, o Teu reino está próximo, a Tua vida está próxima. Nós não podemos ficar de mimimi, crente mimimi, não, Senhor. Nós temos que olhar a mudança com bons olhos, sabendo que o Senhor opera em nós, o querer e o realizar vem do Senhor, meu Pai. Manifesta Teu poder, Senhor.
Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, Senhor. Oh, Pai, que haja, Senhor, desprendimento, Senhor. Oh, Pai, para pregar o Teu Evangelho, Pai amado. Para ver vidas sendo salva, Pai amado. Vindo, Pai, para passar nossas portas com alegria de estar na Tua casa. Em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Aleluia. Sente um pouquinho. Mas eu quero fazer ainda mais uma oração. Eu falei sobre... A gente orou pela mudança na igreja. Mas quem é que está disposto a deixar Deus mudar você? Eu só vi uma mãozinha levantada ali. Às vezes a gente ora tanto para Deus mudar a igreja, Deus mudar o Brasil, Deus mudar o pastor, Deus mudar... Isso que eu admiro Davi. Davi, ele fala: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Ele falou no outro não. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então ele falou: Senhor, muda a mim. Muda as minhas circunstâncias. Muda a minha realidade. Eu queria também orar por uma mudança pessoal. Amém? Algo que você reconheça que precisa mudar em você. Algo que você reconheça que precisa mudar na sua situação, na sua circunstância. E aí é algo muito particular, por isso eu falei para você sentar, se ligar aí com Deus, um momento de intimidade seu com Deus. Fala com Deus, o que você quer que mude? O que você está esperando de mudança nesse mês? E vamos crer que Deus vai fazer um milagre da parte dele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo, Pai querido, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa noite de mudança, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de lavagem no nosso cérebro, na nossa mente, Pai. Oh, Deus, sabemos a relação da mente com a nossa alma, com o nosso coração. Teu servo diz: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. A Tua vontade, Pai, está na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a amar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua palavra. E ensina-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra. Oh, naquele monte, Senhor, naquele lugar alto, no Getsemane, Jesus Cristo falou e orou: que seja feita a Tua vontade, não a minha. Naquele momento e durante toda a obra de Jesus, Ele estava colocando na mente dele a mente do Pai. Ele estava colocando a mente do Pai. E até a última hora, com muita dor, Ele falou: que seja feita a Tua vontade. Era a mente de Deus que estava ali no coração dele. E tragada foi a morte pela vitória. Amém. Quando temos a mente de Cristo, que era a mente do Pai, nós vamos naquele dia falar o que o apóstolo Paulo registrou: tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória! É a mente de Deus, é a mente de Cristo que faz-nos vencer a doença, que faz-nos vencer a morte, que faz vencer todas as lutas. Por isso Jesus nos ensinou ali, como o pastor Rafael colocou aqui, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Ali não tinha riqueza, mas tinha fé, confiança, porque seremos bem-aventurados por termos a mente de Cristo. Aleluia. Senhor, nesse momento queremos colocar necessidades interiores de mudança, Pai. Necessidades sobre a Tua ótica, sobre o Teu modo de ver. Oh Deus, sobre o Teu modo de ver, o que precisa mudar em mim, o que precisa mudar no Wellington, o que precisa mudar no meu irmão, na minha irmã, o que precisa mudar dentro do nosso interior. Oh Senhor, desocupa toda a fortaleza, todo o bloqueio que nós temos carregado através dos anos, Pai. Nós temos fortalezas que foram geradas na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase de adulto.
E nós construímos essas fortalezas dentro do nosso coração. E até hoje, Pai, nós aguardamos, nós a protegemos, Pai, porque temos medo. Temos medo de ficar sem as pernas. Temos medo de ficar sem essa falsa segurança. Perdoa-nos, Pai. Limpa da nossa mente, Pai, essas fortalezas mentirosas de Satanás sobre a nossa vida. Tudo que Satanás falou sobre nós, caia por terra em nome de Jesus. Falou através de pessoas que amávamos, pessoas que estavam ao nosso lado, pessoas que foram selecionadas para nos educar, para nos ensinar a falar, para nos ensinar a fazer conta, para nos ensinar a andar na rua, pessoas que foram escolhidas para nos ensinar a ser adolescente, pessoas que foram escolhidas para nos ensinar a sermos esposo, esposa, a nos ensinar a casar, pessoas que foram escolhidas na nossa formação para nos ensinar isso. E muitas vezes deixaram grandes fortalezas no nosso coração. E nós não sabemos, temos medo de viver sem elas. Limpa, Senhor, limpa no meu coração, limpa toda a fortaleza, Pai. Não quero viver com fortaleza, Pai. Não quero ser um crente que cultiva a fortaleza. Tira do meu coração, tira do nosso coração, Pai. Para que nos servem essas fortalezas, Senhor? Oh Deus, livra-nos disso, Pai, para que a gente possa ter a mente de Cristo, Pai, uma mente voltada para o reino de Deus, Pai, um reino que é eterno, um reino que já chegou, Pai. Oh Deus, não deixe que incredulidade, não deixe que essas fortalezas mentirosas permaneçam em nossa mente. Nos ensine a nos ver como Deus nos vê, como Tu nos vê, Pai. Como Tu disseste na Tua palavra, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Me dá esses pensamentos, Pai. Me faz crer nos Teus pensamentos sobre mim. Afasta de mim todo medo, toda incredulidade, Pai. Toda insegurança, Pai. Oh Deus, afasta de mim, Pai. Não deixe que as circunstâncias venham a reinar sobre nossos corações. Não deixa que as imagens negativas venham a provocar medo em nós, Pai. Mas que a gente creia, Pai, na Tua obra, porque a gente creia nesse reino e que a gente creia que fomos escolhidos para sermos instrumentos Seus nesse tempo, para a salvação no bairro do Catete, para a salvação dessa cidade, para a salvação dessa nação, para a salvação da humanidade, Pai. Oh Deus, só com a mente de Cristo, só com a forma de Cristo ver as coisas, de ver as tempestades, de ver as lutas, de ver a cruz, só com esta forma de termos a visão de Cristo sobre todas as situações, poderemos ser mais que vencedores, porque estaremos em Cristo. Então, Pai, nos ajuda nesta noite. Eu estou pedindo, Pai, em oração, em nome de Jesus, e enquanto congregação, e sobre a autoridade da Tua palavra que foi pregada, muda o nosso coração, muda a nossa mente, limpa essas fortalezas, Pai. Nos dê essa alegria, Pai, de termos a Tua mente. Isso fazemos em nome de Jesus. E toda barreira, todo impedimento, toda estratégia maligna de continuar conservando, Senhor, essas fortalezas, caia por terra, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Jesus. Cremos, Senhor, que Tu já está operando, porque paramos para pensar nisso, paramos para orar sobre isso, paramos para abrir o nosso coração e a nossa mente à possibilidade de mudança. Mudança vindo do reino, mudança vindo de Deus, mudança vindo pelo Espírito Santo, que pode modelar o nosso coração. Quebra-nos, Senhor. Somos vasos de barro. Quebra-nos e nos refaz, nos reconstrói segundo a Sua vontade, a soberana vontade de Deus. E aí sim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, em humildade, em negação de si mesmo, é que nós oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã teremos culto tarde da bênção normalmente, às 15 horas. E você pode estar junto conosco
Próxima quarta-feira, culto das mulheres. Amém. Eu não vi mulher falando amém. Temos mulheres aqui nessa noite? Aí, desafio para os homens, vamos falar amém mais alto. Aí, desafio para os homens, vamos falar amém mais alto. Hein? Só meia dúzia falou amém, acho que a gente consegue. Aí, Jorge, tem que dar apoio também, Jorge. Tem um homem. Vou dar apoio, vamos lá. Temos homens aqui presentes hoje. Lá atrás, tem apoio lá do. Cadê o Julinho? Julinho me ajudou. Julinho já foi. Julinho já foi. Ô, meu Deus. Por isso que minha mente tá fraca. Então, quarta-feira, culto das mulheres. Irmã Maria José vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, compartilhando um pouco daquilo que foi feito e foi ministrado no nosso congresso de mulheres, que foi esse sábado agora. Próxima sexta-feira pela manhã vai ter reunião de oração de consagração, normalmente às 7h30. E no próximo domingo estaremos aqui às 8, 10h30 e 18 horas. Eu faço um convite especial a você. No domingo, às 10h30, nós teremos a participação dos nossos adolescentes. O grupo da Geração Renovo vai apresentar uma peça, uma esquete, seja lá como você quiser chamar. E é uma peça abençoadora. Eu tive a oportunidade de ver quando eles apresentaram no culto de domingo à noite. E eles vão apresentar novamente às 10h30. Então eu faço um convite a você para estar junto conosco, participando disso. Não é só para dar um apoio aos nossos adolescentes, vai ser bom também por isso, mas também vai ser bom porque a peça ela é abençoadora, ela tem uma mensagem muito forte. Eu encorajo você a estar aqui junto conosco no culto das 10h30. Lembrando também, no sábado, no dia 15, sem ser esse sábado agora, o outro, nós teremos o piquenique ali no Palácio do Catete. E no dia 16, no domingo, nós teremos o pastor Luque aqui junto conosco. Ele vem sempre uma vez ao ano para abençoar nossas vidas, trazer sempre aquela alegria que Deus sempre traz através da vida dele. E um momento de muita alegria, muito regozijo quando ele está aqui conosco. Ele sempre ministra a palavra para nós com muita alegria, com um sorriso no rosto. Isso sempre nos abençoa. Eu encorajo você, e também é uma forma de trazer um pouco do relatório daquilo que Deus tem feito através da sua oferta, da sua participação lá na Nigéria. Então, encorajo você a estar aqui no domingo do dia 16, sem ser esse domingo agora o outro. E no último sábado nós teremos o cinema. O filme já definiu qual é o filme? Não. O filme a definir ainda. Talvez seja o Deus Não Está Morto 4, ou outro filme. Então, que Deus... Você pode estar junto conosco sábado, dia 29, o último sábado do mês, às 14h30. Amém? Amém. Talvez uma mudança que alguém aqui precise seja uma mudança para melhor na sua vida financeira. Amém? Amém. Uma mudança para melhor. Amém. Uma mudança para melhor. Deus pode fazer isso? Deus pode trazer uma provisão da onde a gente não sabe, da onde a gente não espera. Deus pode trazer uma provisão. Mas falando sobre mudança de mentalidade e fé, a gente também às vezes precisa mudar a nossa mentalidade com relação à forma como nós utilizamos e tratamos o nosso dinheiro. Porque às vezes a gente aprendeu a utilizar o dinheiro de uma forma que não era a melhor forma. E a gente precisa mudar essa forma de utilizar o dinheiro para utilizar o dinheiro da forma bíblica. E assim ser abençoado. Glória a Deus. Eu me lembro do meu saudoso pai. Meu pai, se tivesse vivo, faria aniversário agora essa semana. Meu pai ele sempre dizia para a gente lá em casa: Rafael, o banco não é o teu pai. Cartão de crédito não é o teu pai. Se você passar o cartão, ele vai te cobrar. Meu pai me ensinou isso, quer dizer, então tem pessoas que acham que o cartão de crédito é um amigo dele, que vai lá, passa o cartão, não se preocupa se tem que pagar, se não tem, eu não vou passar o cartão depois. Ele não é o teu pai. Ele não é o teu amigo. Ele não vai perdoar sua dívida e postergar para o mês seguinte. Então, às vezes, a gente precisa aprender a lidar com os recursos que nós temos. E, como diz aqui, mudar a nossa mentalidade com relação, às vezes, a esses pensamentos que talvez a gente tinha. Vou sair gastando. Isso aí eu vi dentro de casa, filho. Meu pai era assim, já minha avó, mãe dele, já gastava o dinheiro.
Minha avó ficou com o nome sujo no SPC, no Serasa, não sei quantas vezes. Por quê, queridos? Gastava o dinheiro e só depois pensava, aí, mas é só R$5, é R$10. Na época não era R$5, R$10, né? Mas se você juntar, gastar R$5 hoje, R$20 amanhã, R$30 amanhã, somando tudo, dá R$50 mil. Mas só que você só ganha só, sei lá, quanto é que eu falo? 1.500 e pouco, tá gastando 50 mil. Alguma coisa aí tá errada. Então, às vezes, a gente precisa ter um princípio. Já quebrar essa fortaleza no nosso coração. Não, tem que gastar quanto eu ganho. De preferência, gastar menos do que eu ganho. Senão, queridos, se a gente não muda a nossa mentalidade com relação a isso, a gente não vive as bênçãos de Deus em sua plenitude. E aí eu preciso crer que mudando essa mentalidade, e agora como é que eu vou sobreviver? Crendo no princípio que Deus te ensinou que vai funcionar na sua vida. Eu não ouvi um amém. A maioria vai continuar gastando dinheiro aí. Não der para pagar, a gente vê. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. A gente precisa mudar a nossa mentalidade também com relação à nossa administração dos recursos que Deus nos dá. Quando Israel saiu do Egito, Deus tocou em toda a população do Egito para dar riquezas ao povo de Israel. Deus prosperou e deu provisão. Quando chegou no deserto, o que Israel fez? Pegou aquele ouro todinho e fez um bezerro de ouro. Ou seja, a provisão que Deus havia dado a eles, eles pegaram e aplicaram para fazer algo que era até contrário a Deus. Então Deus tinha enviado recurso? Tinha. Mas Israel pegou todo aquele recurso que Deus lhe mandou e aplicou em outra coisa, que era até contrário a Deus. E depois ainda foi reclamar com Deus ainda, é Deus. A gente já fez isso? Eu já fiz isso? Já. Deus enviou a provisão, Deus enviou o recurso, mas eu gastei naquilo que não deveria. Aí quando chegou a hora que era para gastar naquilo que Deus já havia dado a provisão, cadê o recurso? Gastei todo. E aí faz como? Aí pede misericórdia. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade com relação à forma como a gente administra nossos recursos e crer no padrão de Deus. Porque é assim que a gente vai ser abençoado. E tudo que Deus quer, como diz o pastor Roberto, é te abençoar. Amém? É me abençoar. Então, com essa palavra no seu coração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Está aí, você pode pegar o envelope, pode utilizar o Pix, pode utilizar o QR Code aí na frente da sua poltrona. Assim que você estiver com o seu envelope pronto, vem aqui na frente, eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Vamos orar. Ontem foi aniversário da irmã Maria das Neves. Maria das Neves está aqui. Aleluia. Como Deus é bom, né? Ontem eu estava lembrando do aniversário dela e fiquei pensando. Ontem é dia de finados, né? Dia 2, dia de finados. Então, mas na casa dela, anos atrás, foi um dia de alegria. E dia de festa pelo nascimento da irmã Maria das Neves. Então a irmã Maria das Neves foi um instrumento de Deus para trazer alegria na família dela, numa data meio triste. Olha só que bênção que a senhora é, irmã Maria das Neves. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Por ter trazido alegria à sua família, num dia em que muitos estão aí chorando. É um dia de alegria e festa na sua casa, na sua família, e isso nós também nos alegramos na casa de Deus. Por que não? Feche seus olhos. Pai, queremos agradecer pela vida da Maria das Neves, que tem estado nesta igreja há tanto tempo. Quantas vitórias o Senhor já deu a ela neste lugar. Quantas situações que ela enfrentou, Pai, que muitos diziam que não tinha jeito. O Senhor deu livramento, o Senhor deu saúde, o Senhor deu vida. E nós te louvamos por isso, Senhor. E que o Senhor continue dando muitos anos de vida com saúde, com lucidez, com alegria, para que ela possa ser um instrumento em tuas mãos e desfrutar de toda a bondade do Senhor nesta terra. Nós queremos nos lembrar, Pai, de pessoas
que precisam do teu milagre. Toma Lourdes e filho, toma nas tuas mãos Victor, José, Edna, Luiz, família Souza, Alexandre, família Alexandre. Toma nas tuas mãos Mateus, família Basílio, família Amorim, Larissa, Vânio, Simone, Pietro, Diaconisa Dila. Toma nas tuas mãos o outro Alexandre também. Pessoas que precisam de cura, de salvação, de libertação, cura de câncer, causa na justiça, união na família. Entra com o teu poder, Pai, manifesta o teu cuidado nessas vidas. Protege, Pai. Age, Senhor. Que haja salvação, que haja conversão nestas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Tem aqui ação de graças pelo Pietro. Eu não sei qual foi a vitória, mas muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor fez na vida desse jovem, desse menino, não sei. Que a tua bênção seja sobre a vida dele, e aquilo que nós trazemos para a tua casa seja empregado para o crescimento do teu reino entre nós. Abençoa a vida do dizimista, do ofertante. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Pai querido, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas ricas bênçãos derramadas sobre nós neste lugar. Queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, que o Senhor tem inspirado o nosso pastor Roberto a ministrar sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por todo esse mover que o Senhor tem feito neste lugar. Nós cremos, ó Pai, que vem algo da parte do Senhor para esta igreja, para as nossas vidas. Nós colocamos essa igreja nas tuas mãos, clamando a cobertura do sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Clamando, Pai querido, que no nome de Jesus, toda arma, todo intento, toda ação maligna contra essa igreja caia por terra, Deus. E que venha o mover do teu Espírito, que venha avivamento, que venha, Deus, derramar do teu Espírito, que venha dons, que venha a manifestação do teu poder em nós e através de nós. Ó Pai, no nome de Jesus, que esta igreja possa experimentar, Deus, algo especial da parte do Senhor nesses dias. Eu quero ainda entregar nas tuas mãos o bairro do Catete. Quero entregar nas tuas mãos a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a nossa nação, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade, abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, o nosso bairro. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Assim nós oramos, Pai, entregando este mês de novembro em tuas mãos. Que seja um mês ricamente abençoado. Que todas essas atividades que falamos aqui, que sejam atividades na tua casa ricamente abençoadas para a honra e glória do teu nome. E ao sairmos da tua casa, que o Senhor nos leve debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, e que o Senhor nos dê uma semana de vitórias. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente.